Mahabharata Salamastin Sabayurhain. Você contestaria Arlan. Sabah Enur Anambar Nasmin. Um dia de luz, um dia de âmbar, com perfume, ou de âmbar, com cheiro de jasmim. Por que eu estou falando sobre árabes? Porque nossa cultura também faz uma alusão ao grande rei Oduduá, que veio de Meca, que eu já falei essa história, né? Mas vamos contar a parte mágica, né? O Babalaô, o sábio que acompanhava esse rei, chamava-se Ifá, Orumilá. Orumilá diz que os signos de Ifá estão desenhados na Caba, né, onde tem a grande peregrinação de Meca. Ouvi falar. Porque, assim, os estudiosos e os sábios, eles desprezam a cultura da oralidade. Mas, então, assim, a gente ouviu de um, que ouviu de outro, que ouviu de outro. Esse telefone sem fio pode ter chegado um pouco confuso para nós. Não vamos esquecer que Exu, Laroye, senhor da comunicação, ele dissemina as palavras no ar. Entenda quem quiser, da forma que quiser e fale como quiser. Então, Ajiki, o desperto, o atento, vinha sendo o batedor do caminho dessa caravana, né, que chegou até então ao Dahomey, depois chegou no Ketu, né, chegou na antiga estado que hoje é Nigéria e Oió, que fundamentou Ilé-Ifé, né, cidade de Ifé. Mas hoje nós não vamos falar de Oduduwa, o grande rei Oduduwa, inteligentíssimo, capaz, lúcido, mas sim do seu Oluo, o pai dos seus segredos, Orunmilá. Baba Olojó, senhor do dia de hoje, também é um título que é dado a Exu, né? Orixaoni Mojubau, eu Eleni Koba, Edemojixé, Yolodumare Axé, Olodumare Areré, Xinhô, Olojó Oni, Mojubau. O senhor do dia de hoje, eu te saúdo. Babá Orunmilá, Babá Ifá, Babá Agbá Milegum, senhor da cabaça do universo, senhor dos mistérios e segredos. Na junção Yami-Oxorungá, junto a Orunmilá, nasceu Exu, cujo pai chamava de Oturá, e a mãe de Odara, né, maravilhoso. Para a mãe, todos os filhos são maravilhosos. Mas Exu atende Orunmilá também, sempre. Então, nessa caravana, né, supõe-se que, ouvi falar, que seriam em camelos, né, sendo o símbolo de Orunmilá o camelo. Consegue ficar muito tempo na estrada, griotando, contando histórias, ouvindo histórias e transferindo histórias, né? A palavra griot, griotar, griot, vem de francês de replicador de histórias, né? Levando em conta que o Benin a última invasão foi para os franceses, a língua natal não é mais o Jej, o Fon ou o Ewe, e sim o francês. Então a palavra griot, né, é o contador de histórias, que é Orunmilá. O Eleri, o aluno, neófito, Eleri, né, somos todos Eleris. Porque Ifá nos constrói todos os dias uma nova história. E essas histórias são traduzidas nos seus versos, nos versos de Oriki, de Bu Sain, né? Oriki de
Orumilá, que contam as histórias antigas, aonde o grande griot, Orumilá, que vagava pela terra, contava até ele conseguir ter o seu próprio palácio, que é o Cauri do Búzio, Aboru, Aboiê e Aboxixé, que nós já falamos sobre isso uma vez, né? Mas fazendo uma pequena lembrança, os 3 macaquinhos, né? Que ele, sua esposa e o Uá salvaram de serem devorados na costa do oceano, né? E Aboru, Aboiê, Aboxixé, Agboatô, né? Não agradeça a mim, agradeça a eles, porque eles é quem fazem tudo. Orumilá e Yami deram luz a Exu, que deu luz a Ibeje, que deu luz aos humanos. Não matar macaco, matou macaco, expulso da tribo, comeu a carne do macaco, pena de morte. Não se mata um irmão, não se mata alguém do mesmo gênero. O grande Omá, primeiro desígnio de Orumilá, não matar teu semelhante. Aqueles animais que foram nos dados votivamente para que fossem servir de alimento, esses são permitidos. Né? O sacrifício, né? Em nome de Oluá, do nosso Deus, Oluami, né? E a carne é compartilhada num grande banquete chamado Sará, ou dado àqueles que a necessitam. O oficiante, o Ashogun, o Atô Ashogun, mais de 2 e 4 patas, né? Ele fica com uma 10ª parte desse alimento, por regra. A outra parte é servida em Sará, nos banquetes, e uma parte é dada aos necessitados. Segunda observação de Orumilá, ajudar aquele que precisa. Não é um direito e sim uma obrigação sua. Então, esse também é um dos desígnios de Orumilá. Né? Não matar o semelhante e ajudar o necessitado, não como forma de caridade, mas sim obrigação com o gênero. Mas Orumilá tem vários desígnios, são 16 desígnios, sendo que os 2.565 Odus, né, os 256 que se metamorfosiam triplificando-se, né, se tornam os 2.565 Odus, que tem uma pequena coincidência com as tribos que vieram para o Brasil, 2.000 e tantas tribos. Isso se ouve falar. Né? Ninguém é o dono da verdade. A verdade não é um senso absoluto. Né? O absoluto é Iba-Orixá, é o poder do Orixá. Iba-Oluá, poder do Deus. Deus tem vários nomes. Né? Tem muitos nomes. Oluá, Oluami, que é meu Deus, Olodumare, Olorum, Oxolfan, que seria o regente na terra, Orumilá, Olokun. Desses regentes, cada um reina em uma área específica. Oxolufan sobre o Olominium, sobre o céu que nos cobre, o Orum que nos cobre, né? Olokun sobre a profundeza da terra, né? E Orumilá sobre a adivinhação e oferendas. Né? Então, vindo nesta corte lá da Arábia, passando os desertos, passando seus conhecimentos e absorvendo seus conhecimentos, porque o grande sábio é um grande eleri, é um grande aluno, está sempre aprendendo, né? Então não podemos deixar de aprender nunca na nossa vida, sempre seguindo, o mundo está aí mostrando seus sinais. Os dons dos sinais são os Shumaris, o mundo é cheio de sinais, você tem que estar apto a receber e captar esses sinais, mas Orumilá traduz e desenha esses sinais, que são os signos de Fá, que são desenhados através da queda dos seus cauris, né? Ou do Opuelé, né? No Opon, Nifá, na tábua de Fá, o Opuelé, o rosário, o terço, Ilequé e Fá, que é aberto, né? E ali são desenhados seus símbolos.
sabe? Se abre muito parênteses e não se fecha nenhum. Então vamos começar a fechar os parênteses. Veio da Arábia, pá, chegou. África, fundou Ileifé. O Olojó, senhor do dia de hoje. Rei Olojóni, rei do dia de hoje. Orunmila, que tinha na sua corte Exu, né, com certeza. A Exu está sempre na frente, abrindo seus caminhos. E aí se fundamentou o oráculo de Ifá. Ifá, quando muito jovem, estava fugindo da morte. Isso faz uma alusão à perseguição dos islâmicos, à cultura que o rei Odudua trouxe para a África ao fundar o Ileifé. E encontrou a bela senhora do rio, Ileuá Olodó, a grande senhora do rio, Ieuá, Euá, a bela princesa, rainha Euá, que era esposa de Obaluaê. Ao cruzar por ela, ela viu aquele homem tão jovem e recolheu-se em seus panos dentro da água do rio. E ele disse: minha rainha, me perdoe, eu sou Orunmila, eu criarei a adivinhação através dos cauris do búzio. Iku, Oieku, Loreku, Oiekumeji, está me perseguindo. E se ele me matar, o mundo viverá na obscuridade. Euá, que pensa rapidamente, diz: gostei de você. Você é sincero, rapaz. Deite-se às margens do rio e cobriu com todos os lençóis de algodão branco, né? O achó funfum, a roupa branca, e ali ele ficou. E Iku vinha o perseguindo. E Euá enfrentou Iku em prol de Orunmila. O único perguntou: senhora dona do rio, linda senhora do rio, viu passar por aqui um jovem? Ela disse: você não pode atrapalhar o banho da mulher de Omulu. Eu sou a rainha Euá. Onde Iku disse: Iku não conhece reis e rainhas, leva civilizações inteiras se for necessário, mas nesse momento eu quero levar este rapaz. Então, neste caso, eu lhe indico. Ele foi por ali. Mostrou um caminho muito longo, cheio de tortuosidades, e Iku, né? Mas nesse período, as galinhas que estavam por ali, os akiko, começaram a pisotear em cima dos lençóis, fazendo que a forma de Orunmila se revelasse. Euá, a partir desse dia, nunca mais comeu o akiko. Ela come frango macho, né? Porque as galinhas traíram a postura que ela estava tomando e ela as rejeita. Então Orunmila, salvo, passou a ser filho da senhora dona do rio. Aquele que lhe salva a vida torna-se seu senhor. Não, torna-se seu pai, porque lhe dá nova possibilidade de caminhar sobre a terra. Foi-lhe cortada a morte. E Orunmila diz: a partir de hoje, a rainha é a mãe do Babalaú. E ela ficou muito agradada, porque era um homem tão jovem, ela não podia ter filhos. E ele disse: eu divido o meu dom com você. Verás muito além daquilo que as pessoas veem. Sentirás muito além do que as pessoas sentem e saberás se expressar muito mais do que as pessoas se expressam. E eu fico muito comovida com isso. Ao ele se afastar, eu a chamou de Orunmila, aquela voz triste. E ele se voltou a ela e disse: sim, rainha, também te dou o dom da fecundidade. E assim Euá se tornou mãe de muitos filhos, junto com seu rei Omulu. E depois tem outras histórias muito empolgantes sobre Euá, mas hoje estamos falando sobre Orunmila. Então Orunmila sobreviveu à morte, construiu o Opoelé e o Opunifá e os desenhos e signos que ele trazia de memória. Diz que Orunmila é dono da memória, dos contos, das histórias e das griotagens. Também tem uma outra história que
Obatalá, né, mandou Orunmilá até o reino do Egito, num grande banquete que teria sido ofertado em homenagem a ele, né, ao qual ele não compareceu, é claro. E daí foram todos os orixás, todos os Eborós, Aiabás e Orunmilá. Disse que Orunmilá atravessou o deserto no lombo de um gamail, de um camelo, né? Chegando lá, grandes banquetes, grande festa, uma semana, 4 dias para os urbanos, e daí eles retornaram. Orunmilá, o velho, quando novo ele já era velho, já nasceu velho, mas não velho em aspecto, velho em sabedoria. Então, quando chegaram todos os orixás, Exu foi o primeiro a chegar, né? Meu pai, eu vi isso, vi aquilo, fizeram isso em tua honra, em tua homenagem, lá, 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 lá. Oh, que bom, meu filho, tem como me provar? Não. Chegava algum, chegou todos. Chegou o Xuyan, e daí todos falavam a mesma coisa do grande banquete, da grande festa, né? E não tinham como comprovar. E aí então chegou no camelo Orunmilá. E Orunmilá foi questionado: meu filho, foste até o Egito, foste e viste o quê? O que o faraó fez em honra a seu pai? E ele contou todas as histórias detalhadamente. Com toda a comida, como tinha sido feito, o sabor que tinha, o cheiro que tinha, o aspecto, a coloração, no que foi servida e o que fizeram com seus restos. E o Obatalá ficou muito contente com a explicação, muito detalhada. Então perguntou, a grande pergunta que vale 1 milhão de cobos, né? E tu tens como provar? Orunmilá disse, sim, meu pai, eu lembrei de ti todo o tempo. Cada coisa que eu comia, eu dividia e botava um pouco num saco. Elas não estão em estado de serem consumidas, mas gostaria que o meu pai visse que eu lembrei dele todo o tempo. O Batalá ficou muito feliz e deu a Orunmilá o poder Alá Dimun, Alá ou Lo Dimun, aquele que contém a oferenda, né? A Dimu oferenda, né? A gente aqui no Brasil diz axé, ebó, ebô, mas isso são outras coisas. Ebô canjica, axé é a palavra geradora de força, né? Ebó é o ebô mal falado, né? Então, ebô é uma porção. Ebô, canjica, ebô, ebó, uma porção de algo, né? Orunmilá é o dono das porções múltiplas. Tudo que se serve a Orunmilá tem que ser servido em 2, né? 2 cabras, 2 ou 4 galinhas, angolas brancas, angolas coloridas. Obabiabieku com quem? Obabiabieku com quem? Todo rei quando nasce como Angola. A Angola é o animal principal da iniciação do rito. Quatupé, né, é presente que se dá ao orixá. As feituras são feitas normalmente com os aquicós e os ecus, as angolas. Né? Mas isso é a orixá e nós estamos contando historinhas. Adoro uma historinha, né? Acho tão bonitinhas. Então é a historinha que nos conta que Orunmilá se tornou então o senhor das oferendas, né? Conta uma história também que Ossan, né, que tinha seu filho chamado Abenegi, né, dizia ser o orixá mais poderoso e mais importante dentro do culto. E Obatalá, né, pediu que Orunmilá confrontasse Ossan. E Orunmilá disse ao Ossan que a adivinhação era mais poderosa, o seu filho, né, a Ibobó, a sabedoria, a Dimun, a oferenda, era mais importante que o remédio. E os dois fizeram uma aposta e cavaram 2 covas.
paralelas. E ali foram enterrados Benedi, remédio, Admun, oferenda. E ficariam vários dias. Oferenda levou todos os elementos de comida, Admun todos os remédios, a Benedi levou todos os remédios, né? Porque o santo disse que sobreviveria só com os remédios e Orunmila somente com oferenda. Só que bateu a fome na Benedi e Admun ficou adentadinho. Os dois, muito inteligentemente, cavaram entre as duas covas um túnelzinho e aonde se trocaram, né, silenciosamente, remédio por Admun, por oferenda, por comida. E passado, então, os 27 dias, podia ter sido 38, 45, nessa história que eu vi era 27 dias, que é o paó, que faz para acordar Ewe de som do seu sono, acordar as folhas. Então são 27 palmas, né? Tem a ver com essa historinha dos 27 dias, por isso se bate 27 palmas, pauó, né? Bater as mãos, né? E pateuó, né? Aplaudir, mas é detalhezinho. Então, daí os dois se encontraram, trocaram as suas comidas por remédio e ficaram saudáveis. Quando foram retirados das covas, os dois estavam bem. O Sam, claro, se autoproclamou na hora. Viu só, como eu disse, que ele ia ficar bem? E Orunmila, na hora, disse, mas viu só que também ele está bem? Os dois estão bonitos, corados e com saúde. E daí os dois contaram a seus pais, publicamente, que teriam cavado esse pequeno túnel, porque a oferenda não convive sem o remédio. E o remédio não é eficaz sem a oferenda. Então, aqueles que são ibás ou ixás sabem disso, né? Tem a medicação que deve ser dada e tem a oferenda que é compatível àquela necessidade, que são mostrados pelos cauris de Búzio, dos signos de Fá, chamados Odus, que são 16 filhos de Orunmila, positivos e negativos. Se supõe que os dentes, para quem os tem, é claro, os meus eu tenho, eu comprei, paguei, são meus. Então, assim, 16 dentes da parte superior, 16 dentes da parte de baixo. 16 odus positivos, 16 odus negativos. Rein, o dente, né, que é o apaziguador de Oyá, também representa um caminho de Odu. Né? Então, esses odus tiveram duas chegadas, tecnicamente. Uma chegada no Orunmila, né, e uma chegada no caminho de Exu, que é o Oxetura, que é o jogo que Oxum faz. Oxum não revela Odu, revela Oxetura. Revela Oxetura. É o caminho de Exu, que persegue a tormenta Oxum, que nós já falamos sobre isso, né? Na lenda da prisão dela pelo Alafim e ela retornando à casa do seu pai. Numa das histórias também, Oxum foi esposa de Orunmila, ao qual queria roubar-lhe o saco da criação, que ele havia encontrado, da criação não, do conhecimento, né? Labai Bobô, né, a sacola que continha a sabedoria. E Oxum daí foi até o grande palácio de Olorum, carregando com a sua corte. Chegou lá, o saquinho estava vazio, porque Ku, o ratinho, tinha comido. E Orunmila, que era mais lentinho, porque quando nasceu, mesmo novo, ele já era velho, ele foi recolhendo aquilo. E quando todos os orixás lá se apresentaram, Oxum se autoproclamou a senhora da sabedoria, Orunmila chegou com todos os conhecimentos na sua laba, né, aonde ele conduz todos os conhecimentos, laba, bolsa, e cabaça. Se supõe que ele trazia essa sabedoria numa cabaça. A laba estava no vestido de Oxum. Já falamos sobre isso. Então, Orunmila tem esses 16 filhos, ao qual o primeiro, né, Ogbé, que nasceu, depois trouxe Oxê, e com ela sua irmã teve os outros irmãos Odus. Mas isso é uma outra área, um universo magnífico, paralelo
ao qual muitas pessoas dizem que não tem a ver com o culto Ibaorixá. Tem sim, tudo faz parte do todo, assim como Lesse Egum tem a ver com o culto Ibaorixá, Lesse Orixá, Lesse Egum e Lesse Odu. Né? Casa para Odu, casa Orixá, casa Egum, Lesse Exu, casa Exu. Né? Todas as coisas têm uma ligação. Quem costura tudo isso é o próprio Orunmilá. Pai, Senhor dos destinos, tudo aquilo que acontece foi escrito, mensurado e detalhado por ele. Caminho, forma de resolução, oferenda e remédio. Porque então, a partir desse conto, aonde a Benedi e a Jimun entraram em uníssono e descobriram esse fato, Ossan e Orunmilá caminham juntos. Tem muita gente que dá a saída, puxado para o barracão, no canto de Ossan, né? Porque assim, ele foi iniciado no Ibaorixá, né? Com seus admus, com seus ebós, com seus preceitos, e Ossan o puxa para dentro do barracão, né? No cântico de Ossan, para que ele também tenha saúde e longa vida. É uma história que existiam dois garotos, Tayo Carrindê, que seriam os bejes, que estavam em uma tribo, né? E eram crianças muito peraltas, claro. E então soube-se que Ku estava vindo para essa tribo para levar todos. E as crianças correram até o Babalaô, e o Babalaô ensinou que eles deveriam juntar 2 ilus, 2 tambores, né? E tocarem constantemente, porque Ku não gostava do barulho do tambor. Então eles foram para a entrada da tribo e tocavam. Mas eles foram ardilosos. Um ficou na floresta e o outro ficou tocando. Gêmeos idênticos. E Ku, atordoado com aquele barulho, né? Não vou entrar, vou esperar esse guri cansar e daí eu entro. À noite, o guri lentamente entrava na floresta tocando e voltava tocando. E assim seguiram por 7 dias e 7 noites até que Ku cansou e foi embora. E a tribo foi salva. O ardil foi os gêmeos idênticos, um descansava de dia, um descansava de noite, um tocava o tambor de dia, o outro tocava à noite, e os 2 gêmeos Mabassas, né, Tayo Carrindê, Omodé Leye, senhores da vida, foram comemorados, festejados, e era dito da seguinte maneira, né, olha aqueles 2 meninos, não são a cara do Babalaô, porque eles fizeram o ato em nome de Orunmilá e venceram a morte. Tayo Carrindê vencem a morte. Euá vence a morte. Enfrenta a morte. Então, Iku tinha filhos que eram seus auxiliares. Entoto, Iekumeji e Equalé. E esses foram até Orunmilá, quando souberam do feito das crianças, porque acharam que Orunmilá podia destruir o pai deles e dando a eles o poder sobre a vida e a morte das criaturas. Tudo pretensão, né, gente? Tudo para tomar o poder. E daí eles ensinaram o segredo para Orunmilá, que se dessem o Ejá, peixe, Iku travaria as pernas. Se desse Eku, o rato, ele derrubaria a clava, um mogó que ele toca nas pessoas e elas desencarnam. E se desse, então, o Adjapá, a tartaruga, Logosé, alguns dizem Logosé, outros dizem Adjapá, ela segura a clava e Iku não consegue chegar até ela e as criaturas não morrem. Orunmilá construiu
O feitiço, palavra francesa também, feito com as mãos, fetiche, feito com as mãos. E ninguém mais morreu. Mas as pessoas tinham arum, fediam, arum, doença, né? E daí Orunmila viu o sofrimento das criaturas e entendeu o elemento regulador que a morte exerce sobre a humanidade. E então entrou em acordo com Iku, a morte, que todos os que fossem Ibás orixás poderiam ser avisados do dia de sua morte através do 17º Odu chamado Opira. É o búzio fechado, que representa silêncio, um tó, Awan, silêncio, morte e Ku, morrer. E daí se pode dar ebó, fazer os despachos, as trocas e tudo mais, e que Iku se afasta. Iku gentilmente cedeu a Orunmila, que cedeu a ele também o seu oco, a sua clava, aonde Iku pôde processar o seu trabalho de equilibrar a humanidade, a espécie e a vida, ciclos intermináveis e constantes que devem ser respeitados. Mas os Ibás orixás têm a condição de serem avisados por Orunmila através do jogo dos Kauris de Búzio, o jogo de Odu ou o jogo de Oxetura, que faz o Xum, da presença da morte e a possibilidade de sua chegada, despachando esses ebós e fazendo com que a morte refreie-se. Na verdade, a morte e Orunmila tem um acordo de cavalheiros. Todo Ibá orixá poderá ser avisado, sim, do seu dia, da sua hora, de quando o seu tempo é chegado, e se ele se acha em condições ainda de caminhar e poder ser feito os ebós. Obi, quando é chegado o momento da transição para o nosso novo Orun, para a nossa nova esfera, são 9, né? Isso nos ensina Yaomomessa Orun Omomade, a mãe dos 9 céus, os 9 céus da nossa cultura, né? Céu do bom Ireté até o Buru ruim, que cada um, com seu comportamento social e emocional, espiritual e pessoal no mundo, vai para o seu determinado Orun. Né? Então, Orunmila define e nos avisa a possibilidade de refrear isso se estivermos aptos. E se não estivermos aptos, nós colhemos o fruto do Obi inteiro, 4 partes, e o plantamos. O pé do Obi significa a nossa ligação com a nossa ancestralidade. Então, quando se planta o Obi, você está aceitando que seu caminho, né, Ekuló, o caminho de sua morte, está chegando. Né? Então, muita gente, tome cuidado, né? Não vão plantar Obi discriminadamente. Ai, quero plantar uma planta de Obi. Tem que jogar, tem que perguntar ao Orunmila, tem que dar preceito a Iku para poder plantar o Obi. Tá, gente? São pequenas histórias, são grandes contos, né? Que a gente vai ouvindo, vai colhendo pelo mundo. Como eu sempre digo, africanos de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, né? Unimos-nos Axé. Axé o orixá, e que Orunmila, Babá Orunmila, sempre nos revele o bom destino e o bom caminho a todos nós. Axé.